Olá, tudo bem? Aqui é o Rui da Kepler Engenharia, Consultoria Avançada e Projetos. Eu quero falar um pouco sobre energia. A energia está muito cara, bandeira vermelha acionada aí pelo governo, então a energia já está cara e vai aumentar ainda mais. No Brasil ainda é inviável energias renováveis devido ao seu custo e pela falta de incentivo do governo. Os interesses paralelos do governo faz com que esse tipo de tecnologia que já está bem difundida no exterior, aqui chegue de uma forma muito tímida. E, enquanto isso, o consumidor paga um valor exageradamente alto no consumo da energia. Então, eu gostaria de falar sobre eficiência energética. O que você pode fazer para você conseguir ter um consumo racional, otimizar os seus custos, que é o que mais interessa. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas inicialmente vamos falar a respeito sobre o potencial que existe no mercado brasileiro em redução de energia, né? Ainda que as tecnologias novas, eólica, energia solar e outras que existem ainda são um pouco distantes da nossa realidade, mesmo utilizando a forma de energia convencional, ainda existe um parque de oportunidades muito interessante que depende de metodologias, né, ferramentas, conhecimento específico, mas ainda é possível conseguir reduções expressivas no consumo de energia, de 10 até 35%, ou em alguns casos 40% no consumo. Então é algo bastante interessante. Vamos ver aqui um pouco a respeito da participação na matriz energética. A eletricidade ainda tem uma participação relevante aí no consumo de energia. 20% da matriz energética é composto por eletricidade de todas as energias consumidas aqui. Isso falando a respeito da indústria, tá? Então a indústria utiliza a energia elétrica ainda bastante e isso ainda é um fator bastante relevante, tá certo? Só a indústria ela consome 42% da energia elétrica gerada, né? E isso é um fator muito importante porque isso tem uma representação de 133 bilhões de receita. Isso é dinheiro gasto. Esse valor é gasto com energia elétrica. É um valor assim muito alto, muito expressivo. Agora, para ser um pouco mais específico aqui na nossa abordagem, só na região de São Paulo aqui, tá vendo? Que consome 10,4% da produção de energia, as receitas geradas, gasto com energia elétrica, são de 13 bilhões. 13 bilhões. Considerando que só a indústria consome 42% dessas receitas, então só em São Paulo é o equivalente a quase 6 bilhões gasto com energia elétrica. É muito dinheiro gasto com energia elétrica, enquanto outros países utilizam fontes renováveis, né? E o Brasil utiliza termoelétricas, que é uma tecnologia extremamente cara, poluidora e inviável para o tamanho da nossa economia. Enquanto outros países têm parques eólicos, têm parques de energia solar extremamente modernos. No Brasil isso ainda é muito pequeno. Então veja aqui a quantidade de gasto de energia aqui no Brasil, só em São Paulo. Então as ações de redução de energia elétrica podem trazer economias que variam entre 15% e 35% no consumo. Isso quer dizer 873 milhões em reduções de custo de energia elétrica, ainda muito pouco explorado. Isso quer dizer 90 milhões por ano com serviços. Existe uma dificuldade porque existe uma razoável complexidade para poder lidar com esse tipo de projeto de redução.
depende de conhecimento específico, mão de obra específica, e as empresas acabam não dando muito valor e gastam toda aquela quantidade de dinheiro que nós vimos, tá certo? Por que eu estou mostrando esses dados? Porque é possível fazer grandes otimizações no consumo de energia. E especificamente eu gostaria de falar num primeiro momento, depois nós vamos falar em um outro vídeo sobre algumas metodologias mais específicas, mais técnicas de como você pode reduzir a energia elétrica. Agora, um projeto de eficiência energética, ele tem um caminho de análise, de estudo. E a primeira análise que pode ser feita, que pode identificar um potencial para reduzir a energia na sua empresa, é analisando a tua fatura de consumo de energia e analisando o teu contrato de fornecimento. Esse é o primeiro ponto de estudo que pode apresentar uma grande oportunidade de você reduzir a energia e transformar esse dinheiro, parte desse dinheiro que você gasta com energia, você transformar isso em receita. Você pode pagar salário, você pode pagar outros investimentos na tua empresa. Nós estamos falando de indústria, tá certo? Então, a primeira coisa que nós vamos estudar é a fatura de energia elétrica. Só olhando para a fatura, você já consegue identificar aí áreas de oportunidades para você otimizar. E para fazer a otimização, nós precisamos fazer um mapeamento energético da empresa, que eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que isso é feito, tá? Mas o primeiro passo é pegar a fatura, pegar o histórico de no mínimo 6 meses de consumo. O ideal é você pegar 12 meses de consumo de energia elétrica para você começar a estudar. Então eu vou mostrar aqui um estudo a respeito da avaliação do consumo de energia elétrica. Então todos aqueles dados que nós vimos na conta de energia, nós transportamos para a planilha. Os mesmos dados que estão aqui na conta estão aqui na nossa planilha, né? Então eu tenho aqui os dados de consumo, potência, os meses, consumo ponta, fora ponta, os horários de pico, né? A demanda capacitiva, indutiva, temos aqui a demanda contratada e todos os dados que vêm aí, ICMS, fator de carga e o valor da fatura, tá certo? Então, a primeira coisa é olhar a conta de energia. Agora, nós vamos interpretar essa conta de energia. Então, nós temos aqui todo o consumo de energia e onde nós vamos filtrar alguns pontos que são interessantes de analisar. O primeiro aqui que está em vermelho é com relação à quantidade de energia reativa. Bem resumidamente, energia reativa, que vem indicado na conta, é a quantidade de energia consumida e não gasta. Então a energia que você consome, ela vai ligar uma máquina, ela vai alimentar um painel, e isso vai se transformar em trabalho. Você pega a energia que você compra e ela vai ligar uma máquina operatriz, ele vai acionar um motor, vai ligar um forno, ele vai ligar uma esteira. Então você está transformando energia elétrica em energia mecânica, está transformando em calor, você está realizando trabalho. Dependendo das circunstâncias da sua instalação, do seu equipamento, da eficiência do seu equipamento, parte dessa energia que você consome, ela é jogada fora. E é por isso que os medidores industriais, eles também verificam a quantidade de energia reativa. Então a primeira coisa que você pode identificar na sua conta é se você tem um problema na sua instalação. Isso sem fazer medição, sem fazer análise, sem fazer nada. Isso é importante, mas numa outra etapa do estudo. Então aqui na conta, olha, veja que existe uma quantidade de energia reativa razoável. Na verdade é uma quantidade
uma quantidade elevada de energia. Isso quer dizer que tem muita energia que está sendo consumida que ela está sendo desperdiçada. Isso você poderia fazer otimizações na sua instalação, no seu equipamento, trocar o tipo de equipamento, de forma que você não desperdice a energia. Então aqui nós já vemos uma área de oportunidade. E aqui eu tenho aqui, ó, demanda fora ponta, que é a demanda que você tem, a tua demanda normal, né? O horário de ponta, para simplificar, são os horários de pico. Nesses horários, a energia ela tem uma tributação diferenciada. Então, esse também é um ponto-chave da análise, porque empresas que trabalham em 3 turnos, dependendo da quantidade de energia que ele consome, nesse horário onde a energia é mais cara, ele pode tirar um turno, ele pode usar geradores nesse horário, vai depender do tipo de equipamento que ele usa, vai depender de como a empresa dele funciona. Então, olhando aqui na sua fatura, você pode verificar a quantidade de energia que você tem no horário comum e no horário que é mais caro. Então, nós já identificamos oportunidades aqui de energia que está sendo desperdiçada e também nós temos quantidade de energia em horário de ponta. Tá vendo aqui, ó? Discriminado aqui o consumo de energia em horário de ponta. Então, onde tem horário de ponta, você pode avaliar se existe a possibilidade, isso vai depender do consumo, tá? Às vezes você fala assim, eu estou consumindo bastante energia no horário de ponta, mas pode ser que a quantidade de energia que você consome não seja relevante. E aqui, tá vendo? Vem discriminado adicionais de bandeira. Então, o que acontece? Olha, tá vendo que aqui na planilha, você tem aqui a demanda, a quantidade de energia que você está consumindo. O seu contrato de energia, você tem lá um limite de energia que você vai estar utilizando. Se você utilizar a mais do que o que está contratado, você paga uma multa em cima disso. Então é possível que você tenha aumentado, colocado mais máquina dentro da tua empresa e você está pagando multa porque você ultrapassou a quantidade de energia contratada e aí você está sendo multado em cima disso. Fora a bandeira vermelha também, que tem a ver com o uso das termoelétricas, tá certo? Então, uma vez que eu tenho aqui o histórico, eu consigo olhar os meus dados de consumo, eu consigo filtrar onde está sendo utilizado a minha energia, se eu estou tendo desperdício de energia, e se existe uma oportunidade de um projeto de redução de energia elétrica aqui. Agora, nós vamos olhar isso em termos de faturamento, tá vendo? Aqui nós temos todos os custos de cada item detalhado na sua conta, inclusive os impostos, né, ó, taxa de religação programada, no caso de uma manutenção, e aqui o valor da fatura, tá vendo? Nesse consumidor aqui, olha, mais de 1 milhão gasto em energia por ano, tá certo? Então, digamos que se você reduzir aí 10% de energia elétrica, você já tem aí mais de 100 mil que você economizou em energia. É um valor interessante, tá certo? E isso nós transformamos em gráfico para que nós possamos, além da avaliação numérica, nós também temos condição de avaliar o histórico. Por que teve uma variação tão brusca aqui na minha conta? Eu venho aqui com um histórico de consumo e de repente caiu. Janeiro, ó, janeiro produz menos, tem feriado, tem gente de férias, a empresa deu uma reduzida no ritmo. Então, o histórico de fatura, de valor pago, também é um indicador interessante. E todos aqueles outros pontos que nós estudamos na conta, com relação às demandas de energia e cada fator tributado na sua conta, você consegue estudar ele individualmente, de forma
que você consegue verificar anomalias no consumo. Isso sem fazer nenhum tipo de análise técnica no campo, que é a partir daí que você consegue identificar as áreas de oportunidade que você tem para realizar um projeto de eficiência. E isso é muito legal porque você pode ganhar dinheiro com isso. O dinheiro que você economiza, você vai direcionar para outras coisas. Então, só analisando o histórico da sua fatura, você consegue elaborar um relatório detalhado, muito interessante, apresentar aí para os superiores, para a diretoria, com oportunidades de redução de custo real, custo direto, tá certo? A partir do momento que você fez esse estudo, né, é preciso fazer uma análise do seu contrato e verificar as tolerâncias, os limites que você tem. É possível você fazer uma revisão contratual do seu consumo de energia. Consumidores industriais, você pode fazer uma revisão de forma que você deixe de pagar multas, porque talvez você ampliou a tua fábrica, você ampliou uma máquina que tem um consumo maior e você ultrapassou a tua capacidade contratada. Então existe a oportunidade de você revisar esse contrato, tá certo? E qual é o próximo passo para você iniciar um projeto de eficiência energética? O primeiro é saber se isso é viável, que é por meio de contrato e das contas. O segundo é fazer uma análise específica de consumo da tua empresa. Como isso acontece? Você vai pegar todas as suas áreas produtivas, você precisa de um layout da tua fábrica, né? Um layout assim, e aí você vai estudar cada área, você vai tabular, e aí você vai fazer uma análise individual por unidades consumidoras. Veja que nós falamos de energia reativa, muito possivelmente aonde está havendo desperdício de energia aqui, ó, na região de forno, forja, essas áreas provavelmente é onde o consumo de energia está sendo elevado. Então, a partir daí que você consegue estudar individualmente cada unidade consumidora, cada setor da tua empresa, e você vai classificar o consumo por quantidade e valor destinado para cada área. Isso permite também você até fazer uma realocação de custos por unidade consumida. O que isso quer dizer? Empresas que têm estrutura de custeio já bem elaborada, ela pode pegar, identificar quanto cada área consome de energia e fracionar a fatura de energia para cada área. Então, cada um vai pagar proporcionalmente. Todo ano as empresas fazem um planejamento orçamentário por áreas, por departamentos. Então, esse tipo de estudo é muito legal para você fazer uma realocação de custo também e identificar áreas de oportunidades através de mapeamento de energia, mapeamento energético, para que você consiga fazer um projeto de eficiência energética. Beleza? Então essa é a nossa dica de hoje e nós acompanhamos o próximo vídeo a respeito de técnicas e quais áreas, a partir deste mapeamento, o que você pode fazer efetivamente para reduzir o consumo pontual nos seus equipamentos. Beleza? Um abraço, sucesso nos negócios e nos vemos na próxima.